Olá pessoal, esse é o Data Talks, o programa de entrevistas do Data em parceria com o Machine Learning Brasil, que entrevista pesquisadores brasileiros nas áreas de Deep Learning e Machine Learning. Sejam muito bem-vindos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou um dos organizadores do Data, o grupo de Machine Learning e Ciência de Dados do ICMC, continuando a nossa série de entrevistas com pessoas que fazem trabalho legal em ciência de dados, aprendizagem de máquina, Deep Learning aqui no Brasil. Hoje a gente vai entrevistar a Léo, que é uma doutoranda no ICMC, orientada pelo Moacir, que também é meu orientador do TCC, etc. Então, estou bem animado, que é uma pesquisa que eu já dei uma olhada por dentro, sim, até por compartilhar o orientador, e eu gosto bastante, então começar perguntando se está tudo bem e você gostando da apresentação. Olá, tá tudo bem, Gustavo? Primeiro, obrigada por ter me convidado. É muito bom essa iniciativa de a gente poder falar sobre pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil e incentivar todo mundo a entrar nessa área também, que é muito legal. Obrigado. Então, tá, eu vou começar então falando sobre o meu background, e aí depois você pode fazer as perguntas que quiser sobre o que eu falei. Tá certo, valeu. Ok. Vamos ver se é tudo certo. Tá vendo a apresentação? Sim. Ok. Então, eu vou passar bem rápido sobre os anos que eu tive de experiência com pesquisa durante a faculdade. Então, claro que tudo começa no maravilhoso lindo ICMC, que é onde eu fiz a graduação e é onde eu estou fazendo o doutorado agora, aqui em São Carlos. Então, agora aqui são algumas fotinhas do ICMC, que a gente não pode ver agora, mas eu espero voltar a ver em breve. Com certeza. Então, vamos lá. Eu entrei em 2013 na graduação, e no segundo semestre de 2013 eu tive aula com o professor Moacir, e eu não lembro se foi no final de 2013 ou em 2014, ele me chamou para fazer uma iniciação científica. Então vamos lá. Como eu gostei muito das aulas com o professor, com o Moacir, eu topei. E a IC era com uma bolsa do CNPq para que eu ajudasse uma mestranda, a Sônia, com o trabalho que ela estava fazendo. Então, o trabalho com ela era de machine learning do pré-deep learning e pré-redes neurais como a gente usa hoje, né? Então, o meu trabalho era extrair características de cor e de forma, e eu usava a linguagem C, e era tudo parecia muito difícil de fazer, provavelmente porque eu estava fazendo em C. E deve ter sido um erro isso, mas tudo bem. E o trabalho dela era fazer visualização dessas características que foram extraídas para aprendizado multi-instâncias, que é quando você tem uma imagem ou um objeto que tem várias labels associadas a ele. Então, ela fazia visualizações para auxiliar no aprendizado. Enfim, vamos para frente. Em 2015, eu fiz a minha segunda IC, também com o Moacir. Foi tudo com o professor Moacir e eu estou até hoje com o professor Moacir. Então, essa segunda IC era de busca de imagens baseada em rascunhos. Então, o Moacir ficou muito interessado nesse paper de 2013, do WHO, com o grupo do professor John Colamos. E ele queria que a gente reimplementasse e experimentasse aquelas coisas que eu já tinha implementado em conjunto com esse Gradient Field Hog, que era uma criação desse paper para busca baseada em desenhos. Então, busca baseada em desenhos é bem simples. Em vez de você digitar alguma coisa para fazer a busca, você desenha o objeto que você quer e nosso sistema deveria encontrar esse objeto. Então, a gente ficou esse ano trabalhando nisso bem lentamente, porque é IC e a gente está só começando e é normal que seja bem devagar mesmo. E em 2016, através da SC, a gente pediu por uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior. E o Moacir, nesse ano, ele ia para Surrey, para a Universidade de Surrey, que fica em Guildford, na Inglaterra, passar um ano sabático lá fazendo pesquisa. E ele tinha uma pessoa que ele conhecia dessa universidade e tudo mais. Coincidentemente, o John, que escreveu o paper que eu estava reimplementando, era da mesma universidade, do mesmo centro de pesquisa. Então a gente mandou um e-mail para ele e ele topou me orientar por 4 meses lá, em 2016. Então eu fui para lá e é onde eu conheci o Tu e eu comecei a ajudar o Tu no trabalho dele.
então, para extração de características também, e eventualmente a gente concluiu que o melhor futuro para pesquisa era começar a trabalhar com Deep Learning, e aplicar Deep Learning para a questão de busca baseada em imagens. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. Não sei se vocês conhecem, mas a gente usou a Triplet Gauss, que foi criada há muito tempo atrás, com redes neurais tradicionais, mas ela foi usada mais notavelmente para fazer a FaceNet, de reconhecimento de rostos, do Google, apesar de ser uma FaceNet, mas é do Google. E a gente aplicou a Triplet Gauss, que eles usaram para reconhecimento de rostos, nessa área de desenhos. Então, a Triplet é bem simples, eu vou explicar aqui rapidinho. Você tem um espaço de características, que é um espaço vetorial, né? Cada imagem é representada por um vetor, e você quer que a busca nesse espaço seja de acordo com o ranking que você deseja ter. Então, uma imagem de uma caneca, você quer que esteja perto do desenho da caneca. E a Triplet, você vai ter um objeto âncora, um positivo e um negativo. E aí ele é uma função simples em que você coloca o positivo mais próximo da âncora, relativo ao tanto que ele está longe do negativo. Então, essa imagem mostra o que deve acontecer quando funciona. Então, antes de treinar, está tudo errado, né? O negativo está perto. Depois de treinar, você tem essa margem de distância separando o positivo do negativo. E aqui do lado, a gente tem uma mudança que nós fizemos na Triplet, porque nesse trabalho era muito difícil treinar a Triplet, porque ela sempre parava de treinar em algum momento em que o espaço ainda não era bom. E o Moacir fez alguns plots e ele descobriu que a Triplet era uma função de saddle, de sela de cavalo, né? Então, o nosso gradiente sempre parava ali no meio e ele não conseguia se mover para nenhum lugar, porque não tinha nenhuma alteração significativa. Então, a gente fez uma multiplicação na âncora por 2, e isso fez esse ponto de célula mudar um pouco e ela convergir melhor. Então, esse é um exemplo de busca baseada em desenhos do nosso sistema dessa época. E a outra coisa que a gente também fez nesse trabalho, que é onde eu mais trabalhei, na verdade, foi implementar uma compressão dos dados para que essa pesquisa pudesse ser feita em alta escala. Então, surpreendentemente, usar um PCA e depois quantizar o PCA funcionou melhor para esse tipo de busca do que usar o Product Quantization, o PQ, que era um sistema muito famoso, ainda é famoso até hoje, para indexação de vetores. Então, esse gráfico mostra como que o PCA ele é mais estável do que o PQ quando você usa compressão. E no final a gente concluiu que usar 52 bits por vetor era o suficiente para ter uma performance muito próxima da performance máxima. Ok. Então, eu já voltei para o Brasil e tudo mais, e terminei essa iniciação científica com esse artigo. E em 2017, eu fiz uma terceira iniciação científica, depois de ter parado com a pesquisa um tempo, para fazer um estágio de desenvolvimento mobile aqui em São Carlos, na Token Lab. Então, eu fiz o estágio, e eu acho que foi muito importante para eu confirmar e ter mais certeza de que o que eu queria mesmo era continuar na pesquisa. Então, eu queria ver como que era a indústria, para eu poder ter certeza de que eu queria continuar nessa área. A gente continuou trabalhando com o pessoal lá do Centro de Pesquisa de Surrey. E em 2017, o Tu, que é o que colaborou comigo lá, ele veio para o Brasil. E ele ficou 4 meses aqui, no segundo semestre. E aí, nesse segundo semestre, a gente apresentou um tutorial na SIGGRAPH, que foi em Niterói, que foi muito bom, que deu para tu conhecer Niterói, deu para eu conhecer Niterói, conhecer o Rio e tudo mais. E a gente escreveu um artigo, que é um resumo do tutorial, que era um tutorial de 8 horas, em que foi eu, o Moacir, o Thiago e o Tu, e a gente explicava todas as coisas sobre Deep Learning
a visão computacional que a gente sabia na época. Então, a gente falava sobre GANs, sobre triplets, sobre CNNs desde o começo. E tem esse artigo publicado com esse nome maravilhoso, que tá aí no slide, que vocês podem procurar, que é basicamente um resumão sobre tudo até 2018. E também nesse ano, que foi publicado no ano seguinte, a gente fez uma versão melhor daquele modelo, em que a gente conseguiu usar a triplet sem aquela alteração nossa, e a gente conseguiu usar as imagens diretamente, ao invés de ter que tirar o mapa de bordas da imagem. E a performance dobrou de qualidade. Então, para isso funcionar, tem um typo ali, fase 3. Mas enfim, para isso funcionar, a gente quebrou o treinamento em 3 partes. Então, primeiro a gente treina duas redes separadas, uma para reconhecimento de imagem e uma para reconhecimento de desenhos. Então, é só classificação aqui, sem juntar. As duas redes são completamente separadas. Na segunda fase, a gente usa Contrastive Loss para unir o resultado das duas redes e ter um espaço mais conjunto. E na terceira fase, a gente usa Triplet Loss. O motivo de usar Contrastive e depois o Triplet é que o comportamento da Contrastive Loss, o espaço de aprendizado e os gradientes são muito melhores. Então, ela leva a função para um lugar bom, para quando a gente aplica Triplet Loss, ela não sofre aquele problema de cair no ponto de célula. E a gente não usa Contrastive até o fim, porque ela não tem um resultado tão bom quanto a Triplet. E é isso. A gente conseguiu publicar esse também. E esse é um dos papers que a gente usa até hoje como base para fazer outras coisas em cima dele. Foi muito importante para mim contribuir com ele. Então, no finalzinho desse ano também, a gente começou a trabalhar num novo paradigma de busca baseado em desenhos, que era o Midgram. Porque nessa época, todos os nossos trabalhos eram baseados em coarse grain, que significa que a gente só está interessado em ter como resultado uma imagem da categoria certa. Então, se você desenha um urso, a gente quer que a imagem seja de um urso, e não importava se o urso estava na posição certa. E tinha outros trabalhos de outros grupos, em que o interesse deles era ter a imagem exata. Então, você desenha um urso, e você quer exatamente o urso que inspirou aquele desenho. E a proposta aqui era criar um dataset em que a gente tivesse 2 níveis. Então, em um nível tem a categoria do objeto, em outro nível tem uma coleção, um subcluster, né, de imagens que estão na mesma posição que o desenho. Tipo, o urso olhando para frente, ou o urso olhando para o lado, ou só o rosto do urso, por exemplo. Enfim. E aí, antes da gente terminar esse trabalho, chegou 2018, e eu terminei a graduação. Eu não coloquei aqui, mas eu fiz um TCC estudando o espaço de características desse paper aqui. Então, fiz várias visualizações para mostrar como que a posição dos vetores no espaço se comporta em cada uma das 3 fases. E esse foi o TCC. E aí, em 2018, eu comecei o doutorado. Então, no começo do doutorado, eu queria muito trabalhar com GANs. Então, eu passei 6 meses, 1 ano, estudando, fazendo as matérias e estudando como que eu poderia trabalhar com GANs, que são modelos geradores adversariais. E é muito difícil trabalhar com GANs, elas são extremamente instáveis. A gente teve algumas ideias e eu tentei implementar algumas ideias de como melhorar os problemas que as GANs têm. E nenhuma delas foi para frente. E foram momentos frustrantes, mas acho que eu aprendi bastante. E apesar de não ter nenhuma publicação, teve muito, muito crescimento para mim de ter estudado tanto essa coisa que eu queria muito estudar. Eu acho que é algo que a gente tem que focar mais e que é muito difícil nessa área, essa questão de que a gente não precisa acertar sempre e ter sempre uma publicação como resultado, porque não vai ter sempre uma publicação. Às vezes vai dar tudo errado e você vai descobrir
coisas que dão errado. E não sai paper disso, mas tá tudo bem. Sai aprendizado. Então, além de estudar GANs, nesse ano eu fiz colaborações com outras pessoas para publicar outros papers. Então, a gente terminou de fazer aquele trabalho com Midgrain, de desenhos. Então, esse é o primeiro paper da lista, que é com o Tu e com o John, da Universidade de Surrey. E a gente fez um modelo para isso e comparou com outros modelos e tudo mais, e conseguiu publicar na ACCV. Eu também contribuí com o Fernando, ele tinha um trabalho de Transfer Learning, e a gente criou uma métrica juntos para medir o quão bem uma rede tinha feito Transfer Learning, que é quando você treina num dataset ou num tipo de dados, e você tenta usar a mesma rede em outro tipo ou em outro dataset, e ver se funcionou e o quanto de aprendizado que transferiu de um para o outro. E a minha outra contribuição foi mais na escrita do artigo, junto com o Gabriel e com o Moacir. O Gabriel era aluno de IC na época do Moacir, e era sobre comparar vários autoencoders e ver como que o espaço se comportava dependendo do dataset, e se você aplicasse em um dataset no outro, e várias visualizações para a gente tentar entender como essas redes funcionam por dentro. Então, em 2019, é o segundo ano do doutorado, e eu consegui outro estágio de pesquisa, e agora por um ano em Surrey, no mesmo lugar. E lá a gente começou a trabalhar no Sketchformer, que foi publicado na CVPR de 2020. Então, como funciona o Sketchformer? É bem simples. A ideia era usar um transformer, que é uma rede para sequências, que foi também criada pelo DeepMind no Google, para melhorar o aprendizado de modelos de linguagem. Então, quase todos os modelos de linguagem usados hoje em dia são baseados no Transformer. E o que o Transformer faz é colocar, em vez de usar camadas convolucionais, ou como na LSTM, usar camadas densas mesmo e ter uma sequência, o Transformer usa só camadas de atenção. E depois, se vocês quiserem, a gente explica o que são camadas de atenção. Mas, enfim, o que a gente fez aqui foi adaptar o Transformer e aplicar o Transformer para desenhos em 3 tarefas diferentes, usando o mesmo modelo e a mesma representação. E essas 3 tarefas são reconstrução. Então, você consegue misturar desenhos e reconstruir e encontrar médias entre desenhos. E misturar desenhos, como é o caso da interpolação ali embaixo, em que a gente está caminhando de bolo para sorvete no desenho, e ele se transforma aos pouquinhos. E classificação de desenhos também, e busca, como nos outros trabalhos anteriores. Então, eu devia estar nesse slide quando eu falei essas 3 coisas, que é o que eu acabei de falar. Classificação, geração de desenhos e busca baseada em desenhos. Depois eu posso deixar um link com o slide para vocês. Então, esse é o modelo um pouco mais detalhado. A gente tem o encoder, que é um transformer, um encoder de transformer. E aí, para reconstrução, a gente tem o decoder de transformer. Para classificação, a gente tem o clássico, uma rede densa, uma feed-forward normal, e um softmax depois, para treinar. E para a tarefa de busca, a gente fez uma coisa um pouco diferente, que é pegar um daqueles modelos que a gente já tinha treinado, antigo, e treinar duas camadas de densas para simular o espaço que existia naqueles outros modelos, o espaço de busca. Dessa forma, foi possível adaptar o nosso Sketchformer para busca, sem o Sketchformer ter visto nenhuma imagem. Então, aproveitando o conhecimento antigo, fazendo um pouco de transfer learning, para criar um espaço de busca usando o nosso Sketchformer. Então, esse é o Transformer em detalhes.
É um transformer normal, com duas diferenças básicas que estão aqui embaixo, que são que a gente tem uma camada bottleneck, que é a camada do meio, que ela tem atenção própria, quando o modelo presta atenção para si mesmo, para escolher quais são as características mais importantes. Então, ele aprende a escolher as características mais importantes para a gente ter um embedding, e esse embedding é o que a gente vai usar para as 3 tarefas depois. E o decoder também é um decoder comum de transformer, exceto que a gente não usa máscara para esconder parte do desenho, porque a gente entende que o desenho, diferente de uma frase com palavras, ele não tem uma sequência tão definida. As pessoas não necessariamente desenham um gato sempre fazendo as partes do desenho na mesma ordem. Então, o transformer, uma das coisas que são necessárias para fazer ele funcionar bem, é a tokenização. Então, no caso de palavras, cada palavra é um token, cada palavra do dicionário é um token e vai ser representado por um número específico. Então, a gente tinha que adaptar isso no caso do Sketchformer, porque o desenho é feito de traços individuais e não de palavras. Então, o modelo contínuo é o original. Então, o desenho ele é definido por deltas do movimento da caneta enquanto desenha. E aí a gente tentou usar 2 formas de tokenização. Uma é colocando um grid no espaço onde foi desenhado, e aí cada ponto, dependendo de onde ele caía no grid, era o token que ia ser usado para aquele ponto. E a outra forma, que é a que deu mais certo, é fazer uma clusterização de todos os desenhos disponíveis e descobrir quais eram os deltas mais comuns e depois quantizar os deltas originais para os deltas desses clusters. Para fazer a clusterização, a gente usou um K-médias, bem simples. E aqui nos GIFs dá para ver o tamanho do grid mudando de um para o outro e a quantidade de K do K-médias, para ver o quanto de erro que a gente acumula quando vai para o espaço do token e volta para o espaço original. E é isso. Esse foi o Sketchformer, que foi publicado na CVPR. Então, em 2020, eu continuei na Inglaterra por mais 6 meses. Teve a pandemia, fiquei presa em casa lá. Aí eu voltei para cá e fiquei presa em casa aqui. Mas tá tudo bem. Um dia vai passar. E a gente sobreviveu, é o que importa. E esse ano também a gente submeteu um novo trabalho para a CVPR, que estamos na torcida. Eu não posso falar sobre o que é, porque como ele foi submetido, e a revisão é cega. Eu não posso falar sobre o que é o trabalho, porque senão vão associar o trabalho ao meu nome, e eles podem tirar da CVPR. Mas, é na mesma linha, a gente continua trabalhando com desenhos, e esse envolve um pouco mais de GANs, como eu gostaria que envolvesse. Então, é isso. De apresentação. Deixa eu fechar aqui. Talvez eu tenha falado muito rápido. Não, ficou ótimo, que é isso. Mas primeiro, parabéns, porque você fez muita coisa, assim, no decorrer desse 3 e 6 da gravação e depois. E segundo, parabéns, que eu gosto muito de slides bonitos, e os slides estavam muito bonitos. Ah, tá. Obrigado, eu amo slides bonitos. As fontes com gradiente, achei muito bom. Então, vou fazer as perguntas, eu fui anotando aqui, umas coisas que eu fui comentando no meio do caminho, e aí perguntar umas coisas para você, principalmente para entender melhor e para orientar quem está a fim de entrar. Você falou que começou isso no segundo ano, né? No começo do segundo ano. Você já tinha ouvido falar de aprendizado de máquina, de visão computacional, ou foi mais ali como casou de você ter tido aula com o Moacir, ter tido contato com ele e ter entrado na área? Qual foi a sua motivação para começar assim nesse campo? Eu não sabia de nada. Legal. Eu fiz ICC2, Introdução à Ciência da Computação 2, com o Moacir. E aí ele me chamou na sala dele, que ele falou que ele tinha gostado dos meus códigos, essas coisas assim, se eu estava a fim de fazer uma IC. Legal. E aí eu falei, sim. Aí ele, você não quer saber sobre o que é? Aí eu, talvez. Talvez você pergunta quando eu saber. Que legal. E casou super bem, né? Até agora você está mexendo com isso. Sim, e deu super certo. Que legal. E você falou que na primeira você estava trabalhando com
C, fazendo as coisas em C e tal. Então você começou, isso daí foi em 2014, que você tinha dito, né? Foi. Então você meio que passou por essa transformação do Deep Learning, vamos supor, começou em 2012, e você passou por boa parte dela, né? Começando em mexer com visão computacional nela. Como é que você vê, por exemplo, lá quando você mexeu com C? O que é que mudou assim, meio do caminho? Depois veio o TensorFlow, depois veio tudo, e como você... Nossa, mudou, muita coisa mudou no meio do caminho. Então, quando eu fazia as coisas em C, tudo demorava muito e tinha que ficar debugando as coisas. E era uma dor enorme, tanto código, infinito código. E aí, quando a gente começou a trabalhar com Deep Learning, não existia TensorFlow ainda. Então, o Tu, quando eu fui para a Inglaterra, o Tu, ele estava tentando implementar algumas coisas em MATLAB para fazer Deep Learning, para fazer a triplet. Mas não estava dando certo, e aí a gente resolveu usar o Café. Café. Eles falam Café. Então, os 3 primeiros trabalhos que eu mostrei aqui foram feitos em Café. Na verdade, o primeiro trabalho publicado em TensorFlow foi o Sketchformer. Nossa, caraca. Exatamente. Porque apesar de a gente estar trabalhando com TensorFlow e testando coisas em TensorFlow, pelo menos aquele do mid-grain de busca de imagens, ele era parte em TensorFlow, as partes novas, mas a gente usava código antigo em CAF ainda. Então, Caraca. parte da rede ainda era em CAF. Que legal, porque eu entrei em 2016 na faculdade, né? Então eu entrei e já tinha TensorFlow, eu comecei a... Inclusive, meu primeiro contato com o TensorFlow, um pouco do backstory, foi uma palestra que estava tendo um grupo de redes neurais do CMC, não sei quem era, eu estava no primeiro ano de graduação, eu entrei lá. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de... Foi a primeira vez que eu ouvi o termo overfit, underfit, eu estava lá, sei lá, já tinha 6 meses de curso, e estava falando de TensorFlow, eu estava só vendo, não entendia nada. E você estava na plateia, eu lembro que alguém falou alguma coisa, e você falou, tipo, sei lá o quê, eu mexi no código em C++, eu me lembro que eu falei, nossa, pessoal, entende muito mesmo, eu tô aqui olhando. Mas foi a primeira vez que eu falei que eu tinha uma galera que entendia isso em CMC, e depois eu fui começar a correr atrás, então, legal, né, isso que você, poxa, eu vejo a galera falando as coisas que faziam em CAF, em Teano, e você realmente mexia nessas coisas mais velhas, vamos dizer assim. Sim, nossa, no grupo, dentro do grupo mesmo, tinha gente que trabalhava em Teano, tinha gente que usava o Torch original, que era em Lua. Então, que agora virou o PyTorch. Que legal, eu já cheguei mimado em Keras, tá tudo bem, tem o PyTorch, tá tranquilo de mexer. Nossa, quando saiu Keras foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa poder usar Keras. Mas imagino para quem tava vindo fazer as coisas em C, até o TensorFlow 1.x, com toda aquela verbosidade, já tava bom, né? Sim, nossa, o TensorFlow já era maravilhoso. Mas o Keras foi revolucionário na minha vida. Que legal. Foi muito bom. E você teve 2 experiências internacionais, né? Tanto a BEP na graduação, quanto depois no doutorado, passando o ano lá em Surrey. E o próprio centro, né, de visão, sinal e speech, acho que é esse o nome, né? CV. Isso. Lá de Surrey, dentro da Europa, um dos principais centros, né, de visão computacional e dessa área de pesquisa. Sim. Como é que o que você acha da experiência lá? O que você vê de diferente do que a gente faz aqui no Brasil? Como a gente poderia melhorar? O que você vê um pouco nesse sentido? Eu acho que a maior diferença na questão de ajudar com pesquisa era com recurso computacional. Então, lá eles tinham um grande recurso compartilhado entre todo mundo. Então, todo o dinheiro que algum professor tinha para comprar a máquina, comprava a máquina para o Condor, que é o nome do sistema deles lá. E aí o Condor, você não tinha acesso direto a nenhuma das máquinas, era uma coisa meio empresarial, assim, em que você testava o código na sua máquina, tá funcionando, beleza, você tem que escrever um script de bash mesmo, falar quanto que você quer de GPU, quanto você quer de CPU, quanto você quer de memória RAM, e aí você submete e ele vai entrar numa fila. É um negócio unificado mesmo, central. Central. E era central no CVSSP, e aí em janeiro eles vão lançar para ser central para a universidade inteira, porque todos os grupos estão usando machine learning para alguma coisa. Legal. Acredito que nos grupos aqui no CMC, deve ser bem parecido com
outras faculdades, acaba que às vezes um professor tem uma GPU, aí outro professor tem talvez uma, aí fica um cara de outro grupo, estuda uma GPU, pede outro professor, fica um negócio ainda muito granular, espalhado, né? Sim, sim. Sim, essa questão de ser unificado era muito bom. E era questão da equipe de TI lá. Tinha uma parte da equipe dedicada a manter as GPUs funcionando, que é uma coisa que a gente ainda não tem aqui. Sim. E que seria necessário. Bem legal. Em termos de cultura de pesquisa, você achou parecido? Assim, os grupos, os contatos? Ou... Eu achei que foi muito legal a cultura de pesquisar lá, porque, apesar de ser um centro na Inglaterra, só menos da metade das pessoas eram britânicos. E tinha gente de todos os países. É E legal. essa questão é muito misturada e isso ajuda muito quando você vai conversar e aprender coisas sobre o mundo mesmo. Ah, que legal. E opiniões diferentes sobre como fazer pesquisa e tudo mais. Foi bem legal também que você conseguiu ir, o Moacir também, então também conseguiram manter lá, né, o que você já estava fazendo aqui, né? Sim, Com a sim. galera de lá. Bem legal. Sim, em 2016 o Moacir foi lá e ficou um ano. O Matheus Riva, que você não deve ter conhecido, mas Não. ele era meu veterano. Ele foi também, e a gente teve 3 meses que passamos nós três lá. Ah, que legal. Fizeram um núcleo do CMC dentro do Surrey. Exatamente. É legal. Sim. E agora falei um pouco de fora, mas voltando para a parte da IC, você fez 3 e 6, o que é um número grande de 6. Eu fiz 2, e o pessoal fala, nossa, você fez 2. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, de começar com esse contato um pouco sem grande compromisso para você ir explorando e não ter uma pressão grande de sair alguma coisa, né? Porque às vezes no mestrado, doutorado, você tem que fazer algo, né? Sempre você está um pouco mais livre. Que recomendações daria para quem está pensando em começar uma IC? Porque eu acho que a IC você tem que controlar um pouco a expectativa, ao mesmo tempo entender que você não vai se dedicar muito tempo. O que você diria para a galera? Sim, eu acho que essa questão da expectativa é bastante importante, porque você não vai realmente ter a graduação acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito difícil que você crie algo novo. Então, mas você tem que estar feliz de estar ajudando com a pesquisa, se é isso que você gosta, né? Porque você está contribuindo com provavelmente o trabalho de outra pessoa, e aí esse trabalho vai ser publicado, vai ser algo novo, e vai ser legal. Então, por exemplo, o primeiro trabalho que eu sou a primeira autora, né, foi esse da CVPR desse ano. Então, todos os outros trabalhos eu sou colaboradora. Então, não era o meu nome que ia na frente, mas tá tudo bem, porque eu estava lá trabalhando junto, e trabalhar junto é muito legal, é muito bom. Você aprende bastante, e essa coisa de trocar ideias é muito boa, e é uma coisa que eu tô sentindo muita falta agora. Porque, como porque esse ano todo, praticamente, as colaborações que eu fiz foi com o Tu, com o John, com o Moacir, porque a gente tem uma reunião toda semana. Mas no ano passado, em 2018, eu fiz várias colaborações porque eu estava lá no laboratório, e aí alguém estava fazendo alguma coisa, e aí foi conversar comigo, ou eu fui conversar, e a gente trocou várias ideias, e a gente acabou escrevendo alguma coisa juntos. Com certeza, essa limitação física, ela dá uma Sim. prejudicada boa. Eu li no Twitter alguém falando que depois de um ano colaborando por Zoom, quando você estiver conversando em pessoa, parece que vocês estão telepaticamente falando, estão melhor para expor as ideias. Sim, sim. Bem Essa coisa legal. de ver as pessoas em 3 dimensões, o áudio tridimensional é uma coisa impressionante. Faz tempo. E aí, fechando essa parte da IC que você falou, você disse que fez uma experiência com um estágio, você falou de desenvolvimento do mobile, que eu também acho bem legal, né? Conhecer um pouco outro lado para fazer a decisão. O que você acha que fez você escolher a pesquisa e não seguir um pouco mais essa carreira de indústria e desenvolvimento? Eu acho que é até surpreendente que eu tenha escolhido a pesquisa, porque a minha experiência com estágio foi muito boa, muito boa. Eu conheci pessoas maravilhosas, o trabalho em grupo no estágio foi maravilhoso, e eu acho que o que fez eu escolher a pesquisa foi o assunto mesmo, o assunto, não sei falar direito. Porque trabalhando com mobile, apesar da colaboração ser legal e as pessoas e tudo mais, é repetitivo. Então, e não tem nada. Dificilmente você vai fazer algo que que ninguém fez na história. Enquanto que na pesquisa tem uma pequena chance que você vai fazer uma coisa pequenininha
que ninguém fez ainda. E a outra coisa é que no estágio, na indústria, né, você não pode errar mesmo, porque pessoas estão perdendo dinheiro por sua causa, se você errar. E na pesquisa, idealmente, você tem a liberdade de errar muito mais. O que é uma meia verdade, né? Porque todo mundo quer que você tenha papers e você não vai formar no doutorado se não tiver nada publicado. E se você só errar o doutorado inteiro, você vai ter aprendido muito, mas você não vai se formar. Tem que acertar um pouquinho, pelo menos. Mas eu fui pela ideia de que eu tinha essa oportunidade de ter ideias mirabolantes e dar tudo errado, e aí eu tentar outras ideias mirabolantes. E você foi pro doutorado direto? Isso. Legal. E também você falou do tema, eu não sei, o primeiro contato que eu tive com essa parte de sketch-based retrieval e tal, acho que todo mundo já brincou naquele do Google, no Draw, não lembro o nome. Quick Draw, isso que é muito legal. Eu lembro uma vez que eu vi do Moacir, que era acho que aquele segundo que você mostrou, que tinha aquelas 3 fases, e é impressionante, né? Muito legal o resultado, você olha, acho que pelo menos eu sou uma pessoa que é muito empolgada com essa parte de visão. Eu acho esse tema de pesquisa, essa linha, incrivelmente legal, porque tem essa coisa do desenho e da imagem, e é visual, claro, e é bem impressionante. Então, acho que só o tema por si só já é uma motivação grande para trabalhar na área, né? E entrando um pouco sobre isso, eu imagino que tem várias formas de representar, né, o sketch. Naqueles primeiros trabalhos, o sketch é representado como uma imagem mesmo, em preto e branco. Isso. Entendi. Isso. E aí depois que pega um set de traços. Isso, exatamente. Então, nos primeiros trabalhos, como a gente estava usando só redes convolucionais, a gente convertia o desenho para uma imagem mesmo e passava a imagem pela rede. Entendi. E no primeiro trabalho, para funcionar, a gente tinha que transformar a imagem no mapa de bordas. Senão, não usava um algoritmo quebrava. Ali, sei lá, um Kenny. Isso, bem simples mesmo. Mapa de borda e passava a imagem. Então foi uma avanço bem gradual, né? Isso que é legal. Foi do mapa de borda, foi depois aquilo, até chegar no final com o Sketchformer. Sim. E tô tentando aqui conduzir uma entrevista como se eu soubesse, mas chegando no Sketchformer. Assim, quando o Moacir mandou lá no grupo, eu lembro que eu tava conversando com o João muito na época, a gente viu que tinha sido publicado o ZPR, a gente ficou, super feliz, porque vendo o trabalho do ICMC, o pessoal do Brasil publica o CPR, para quem está vendo não tem muita ideia, o CPR é a maior conferência de visão, e se você pega conferências e journals de tudo, em citação ele é o 5º lugar. Então, em termos científicos, o CPR é um negócio gigantesco, e ver assim, esse tipo de trabalho saindo do ICMC publicado lá, assim, foi muito legal. Eu queria saber você como é que foi isso, porque é a conferência, né? Sim. Nossa, foi muito emocionante. A gente achou que não era o suficiente, mas a gente mandou mesmo assim. Então, na última semana, eu lembro que eu falava, gente, eu acho que eu não estou convencida de que isso vai dar certo. E eles falaram, não, mas a gente combinou que ia mandar para a CVPR, então a gente vai mandar para a CVPR. E eu lembro da gente ter mandado às 11 da noite, com o prazo final sendo à meia-noite. E aí fechou e mandou. E aí quando veio as respostas, né, elas não eram muito positivas. Eles encontraram vários problemas que a gente já estava vendo. E na CVPR tem 2 fases, né? A maioria das conferências você tem uma resposta final e acabou. A CVPR, por ser muito grande, ela tem uma fase de rebuttal. Você tem 1 semana para escrever uma cartinha falando, respondendo as perguntas dos revisores e falando como você vai melhorar o trabalho até se ele for sair mesmo. E nessa rebuttal a gente trabalhou muito para responder as perguntas todas, para deixar tudo mais claro, como os revisores, as partes que eles não tinham entendido porque a gente explicou mal, e a gente prometeu melhorar tudo, e deu certo. E no final eles aceitaram. Eu lembro que a resposta inicial acho que foi borderline, weak accept e weak reject, que se você somar dá exatamente em cima do muro. Nossa, e aí no final passou e deu certo e foi muito bom. Só teria sido melhor se a CVPR tivesse acontecido fisicamente. É verdade. Ia ser aonde? Ela ia ser
Onde ia ser? Seattle. Legal. Então, esse ano teve essa questão também das conferências em duas dimensões. A resposta saiu em final de fevereiro. A gente marcou hotel, a gente foi atrás da passagem de avião, tudo. Tá tudo pronto. Não, mas tem muito mais TPR para vocês terem trabalhos aceitos. Vocês já mandaram mais um, então que legal. E eu gostei muito eu tenho conhecimentos limitados de Transformers, etc. Mas eu li o artigo e é super legal a ideia de aplicar isso. E até porque parece tratar o desenho como esse conjunto de traços, não set, o Transformers Dark Set, eu acho a proposta muito legal. E os resultados são muito maneiros. A interpolação, você botou aí o GIF no vídeo do bolo virando sorvete. Eu acho que é por isso que eu gosto muito de visão computacional, porque as coisas você consegue ver acontecendo, mas nesse caso com desenho é mais legal ainda. Parabéns demais por esse trabalho. E é um baita do trabalho para ser primeira autora, né? Sim, foi muito bom. E se você gostou dessas animações, foi publicado um trabalho, acho que foi no Archive, direto, de alguém que pegou o nosso trabalho e aplicou para arquivos em SVG, em geral, para fazer animações. Que legal, vou procurar. Sim, dá uma olhada, eu acho que chama SVG Former, alguma coisa assim. Legal. Vocês foram os primeiros a aplicar a Transformer nesse domínio de sketch? Ou eu acho Retrieval, etc. É que vocês também fizeram muita coisa, né? Teve aquelas 3 pontas que você mostrou no slide. É um trabalho realmente Sim. Legal. Sim, eu acho que a gente foi o primeiro a fazer para desenho, mas se a gente não foi o primeiro, eu acho que ao mesmo tempo teve outro trabalho na CVPR, que também aplicou o Transformer para desenhos. Bem maneiro. E agora indo mais um pouco para uma questão mais final de dicas e tal, que recursos você recomendaria para quem está a fim de começar a entrar na área, tanto de Deep Learning, Computer Vision, para meio que começar assim, livro, aula, sei lá, essas coisas que você te ajudaram no caminho? Eu recomendo, principalmente, você ter um objetivo. Então, escolher alguma coisa que você achou muito legal e reimplementar aquela coisa. Então, lógico, não começa por um paper que tem 4 redes ao mesmo tempo, com 17 funções de custo, mas fazer, por exemplo, uma YOLO, ou a YOLO é bem complicado também, mas começar para uma rede aplicável, alguma coisa bem aplicável, que você possa ver funcionando, porque aí você tem a motivação. E aí, com essa motivação, você vai fazendo as coisas, tipo, como que eu faço uma camada desse tipo, e vai procurando. Eu acho que a principal aprendizado que tem que ter é como procurar no Google as coisas, quando tudo der errado, porque vai dar tudo errado o tempo todo. E principalmente as shapes das coisas vão dar errado. Você vai passar por uma camada e o formato do seu dado vai mudar. E aí você vai ter que entender por que ele mudou exatamente daquele jeito, porque ele vai explodir a hora que chegar na próxima camada. Sempre acontece. Então, eu recomendo aquele artigo que a gente escreveu, o tutorial, porque ele é bem resumido e tem várias coisas teóricas. E aquele artigo cita vários outros, que são base. Aí você vai fazer uma busca em profundidade depois, né? Vai abrindo, acha o tópico que você achou mais interessante e vai ler aquele lá. E a questão técnica mesmo, tem muita coisa na internet, muito curso, muito tutorial, então você vai procurar como fazer uma rede de classificação no TensorFlow, no PyTorch, alguma coisa assim, vai ter um monte. Eu recomendo, se você for realmente fazer pesquisa, que você saiba um pouquinho dos dois, do TensorFlow e do PyTorch, porque metade das coisas vão estar em um, metade das coisas vão estar em outro. E se você souber a parte teórica, vai ser bem tranquilo você entender quando uma coisa está escrita em TensorFlow ou PyTorch, porque mesmo que os detalhes sejam diferentes, o que está acontecendo é a mesma coisa. O que mais? Se a pessoa tiver interesse em muita teoria e o início de Deep Learning, o Moacir e o Melo tem um livro, que eu acho que chama Machine Learning. Esse é o nome do livro. Practical, uma coisa prática? Talvez, Machine Learning, aplicações práticas. Tá na descrição do vídeo. Botarei aqui na descrição do vídeo.
Ok. E, enfim, aquele livro é muito bom se você quer saber a história de Machine Learning, porque ele entra bem a fundo na questão de máquinas de vetor de suporte e a teoria do viés e a teoria do There is no free lunch. Adoro o nome dessa teoria. Todas essas coisas que são machine learning bem básico, que vai te ajudar no futuro. Se você quiser só fazer aplicações, não é necessário. Mas para fazer pesquisa é interessante, porque você vai ter insights sobre as coisas que são legais. É legal, muita coisa. Vou tentar linkar tudo aqui para quem assiste o vídeo conseguir pegar tudo e ler com calma, porque é muito tempo, né? E acho que o jeito que você mostrou, né? Você começou lá em 2000, e achei muito legal isso que você mostrou. Você começou a mexer nisso em 2014 e você publicou ano passado no CPR. Então é uma caminhada, né? E você falou, você deixou isso bem calmo, bem tranquilo, né? Falou, vão acontecer coisas, cada pedaço tem seu propósito. Acho que isso foi uma lição muito boa para se tirar disso tudo. Sim. É isso. No final, apesar de todo o desastre com Guns, de um ano inteiro, o próximo trabalho vai envolver Guns. Então, que bom. Não foi tudo perdido. Eu entrei trabalhando como Moacir com Guns e ele falou comigo, você quer trabalhar com Guns ou você quer trabalhar... ele falou assim, vai ser meio complicado ou quer outra coisa? Eu falei, não, vou trabalhar com Guns. E ele falou a verdade, está sendo complicado, mas está sendo legal também. Então, acho que é muito legal, né? Eu sou bem suspeito de falar de Deep Learning no geral, porque eu me empolgo muito com esse tipo de coisa e foi muito legal ter essa conversa, entender um pouco mais desse projeto. Acho que primeiro agradecer por ter tomado tempo e agradecer também por estar, assim, dentro do CMC, ter certeza que você construiu uma referência para todo mundo que está olhando isso. E esse negócio CPR foi meio que, tipo, quando a gente falou, lembra de comentar, falou, você viu que tem trabalho no CMC do CPR, acho que pro Brasil, assim, ter essa galera fazendo esse trabalho super legal é muito legal. Então, parabéns e obrigado por isso, de verdade. Obrigada por ter chamado. Obrigada por estar fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, que é muito importante para deixar todo mundo empolgado para a gente transformar o Brasil num lugar referência nisso, em Deep Learning, e fazer as coisas darem certo. Certo, então tá. Eu vou deixar todo o material para todo mundo aqui, depois você vai dar o link dos slides, pessoal entrar também. E é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada também.